de educação maçônica. Irmãos, espalhem as lives e convidem a todos para expandir o conhecimento maçônico. Juntos, ampliaremos as fronteiras do saber. Luiz Paulo. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos. Gilmar da Templada do Cochá. Somos o grupo Lives Maçônicas e pertencemos a potências regulares. Com o microfone Luiz, desligado. ativa o som, por favor. Foi bloqueado. Microfone fechado. Vamos lá, então, agora. Boa noite, meus irmãos. Todos veem o que você parece ser, mas poucos sabem o que você realmente é. Tornamo-nos odiados tanto fazendo o bem como fazendo o mal. O primeiro método para estimar a inteligência de um governante é olhar para os homens que têm à sua volta. Nicolau Maquiavel. Somos o grupo Lives Maçônicas e pertencemos a potências regulares e reconhecidas nos estados de Minas Gerais, Bahia, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Distrito Federal, Pará e Sergipe. Nosso intuito é levar conhecimento maçônico de qualidade a todos os irmãos dos mais diferentes ritos. Nossa missão é promover a interação dos irmãos através do conteúdo educacional maçônico, propiciando o aperfeiçoamento intelectual e moral. Temos como visão ser uma ferramenta de projeção do conhecimento maçônico com credibilidade, para fortalecer a maçonaria universal através da ética, responsabilidade, credibilidade, fraternidade e interação. O grupo Lives Maçônicas respeita a soberania de todas as potências e cumpre rigorosamente os critérios adotados no que tange os encontros virtuais. Mantemos todos os segredos maçônicos protegidos e orientamos aos nossos palestrantes que essas regras devam ser cumpridas. Todas as perguntas deverão ser feitas pelo chat, bate-papo, durante a palestra. A lista de presenças já está disponível no bate-papo e solicitamos aos irmãos que a preencham. Atenção! O chat ficará aberto apenas para recepção de mensagens para o anfitrião. Portanto, registrem apenas as perguntas direcionadas ao palestrante. Contamos com a parceria de irmãos que ajudam a manter as nossas despesas, sendo eles
Os irmãos que tiverem interesse em divulgar a sua empresa ou a sua logomarca e ajudar o grupo Lives Maçônicas, entrem em contato com um dos integrantes do grupo. Boa noite, meus irmãos. Hoje nós teremos uma palestra com o tema Tecnologia Avançada nos Povos da Antiguidade. Como pode? Nós temos aqui o nosso palestrante, irmão Marcelo Carneiro, que passarei a ler um brevíssimo currículo, né? Ele é teólogo, professor, escritor, pós-graduado com especialização na etimologia das palavras em hebraico, estudioso das civilizações antigas. Na vida maçônica, é colunista do Jornal do Aprendiz, de Pernambuco, palestrante, grau 33 do Rito Escocês Antigo e Aceito, delegado do Grão-Mestrado do Grande Oriente do Rio de Janeiro, delegado do Rito Brasileiro e oficial do Arco Real. Então, nesse instante, eu passo ao irmão Marcelo Carneiro a palavra para que dirija a sua palestra. Tens a palavra, meu irmão. Opa, todos estão me ouvindo? Muito bem, irmão Marcelo. Vamos lá, só uma breve correção. Delegado do Rito Brasileiro, né? Eu já fui delegado do Gorge. Agora eu sou delegado somente do Rito Brasileiro. Outro detalhe, deixa eu ver, grau 33 no Rito Brasileiro. No Escocês Antigo e Aceito, ainda 32. Vamos nós. Bom, o tema: tecnologia e ciência avançada nos povos da antiguidade. Como pode? Parece que essas palavras tecnologia e ciência avançada não casam com povos que viveram há 4, 5, 6 mil anos ou mais 1000 anos atrás. Deixa eu ver aqui, tá? Está fechado? Não. Estão me ouvindo, né? Sim. Parece que não cabe no contexto, mas a gente vai ver que a coisa não é bem assim. Sobre essa palestra, eu já falei em algumas outras ocasiões, eu me perdi, não posso trazer os dados fidedignos aos irmãos hoje. Eu não sei quantas vezes eu fiz, sei que foram mais de 40, mas eu não tive tempo de fazer essa contagem hoje. Então, é uma palestra que teve uma boa aceitação e estou sempre repetindo essa, e sempre adicionando mais algum conhecimento que chega por intermédio de vocês mesmos, que me mandam livros, me mandam várias anotações, e muito interessante. Bom, essa palestra basicamente é o que aconteceu quando eu era novo, não recordo, 13, 14, 15 anos, não recordo bem isso. Meu pai deixou um livro, né? Um livro dele, assim, dando mole, né? Dentro de aquela biblioteca, a escrivaninha que tinha a chave, assim, ele deixou a chave, aí eu fui lá, peguei e dei uma olhada. E li muita coisa desse livro, mas para essa palestra eu peguei 3 páginas. Depois eu comprei meu próprio, já tive outro, já perdi, já emprestei, já voltou. Hoje em dia eu estou com ele aqui, é uma outra edição, tá? É um best-seller, né, do ano que eu nasci, 1968, de Eric von Däniken. É um livro muito interessante, muito vão dizer assim, mas isso é pseudociência. Isso aí fala muito de mitologia, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, coisa e tal, mas hoje a gente vai se ater aos fatos. E quando a gente se atém aos fatos, parece que a coisa muda um pouco de figura. Gostaria de fazer breves agradecimentos aqui, que eu vi aqui rapidinho, o irmão Coutinho, o irmão Delso, que eu não tenho a visualização aqui de quem está, o meu venerável mestre, Daniel Aragão, meu venerável mestre, muito obrigado, meu venerável mestre, está aí. Me desculpe eu não lembrar de todos. O irmão Lins. Irmão Lins, que foi grande secretário lá no Gorge de Cultura. Quando um grande secretário de Cultura vem assistir a gente, a responsabilidade é maior. Muito obrigado a todos vocês aí do Gorge, das outras potências, que vieram aqui dar essa força. Eu acho que a gente tem que difundir, como o irmão falou, tem que difundir cultura. Bom, tema tecnologia e ciência avançada nos povos da antiguidade, como pode? A pergunta, né, sugestiva. Vamos começar então com o corpo do proferimento. É uma leitura, eu vou trabalhar em cima do conhecimento, ou seja, do pano de fundo. Vocês vão dar coisas muito complexas, vamos levar vocês a um estado que vocês consigam sair da área de conforto e entender que as coisas não são, de repente, bem como nos contaram.
E depois, ao término, eu espero que todos vocês entendam que a área de conflito nunca existiu. Vamos lá, comecemos. Bem, podemos notar que na mitologia dos esquimós se afirma que as primeiras tribos haviam sido levadas para o norte por deuses de asas de bronze. Os pele vermelhas, índios norte-americanos, mais antigos, têm notícias de um pássaro-trovão que lhes trouxe o fogo e os frutos e vários ensinamentos e conhecimentos. Já na lenda maia, o Popovu, o que é Popovu? Popovu, vou explicar brevemente. Pop, ou pop, é comunidade, conselho, povoado. Vu, livro, assentado por escrito, né? Para a posteridade. Então, Popovu seria isso. Nos relata que os deuses conheciam todas as coisas, tipo o universo, os 4 pontos cardeais e até a face redonda da Terra. Os deuses passaram isso para esses povos. Aí você vai perguntar assim, mas isso é muito antigo, isso é anterior à era medieval, é anterior a datas em que fizemos alguns descobrimentos, microscópios, lunetas, né? Algumas afirmações científicas, sim, é muito anterior a isso. Tomamos por base que esses deuses possam estar enquadrados ou subentendidos num livro que chamam de Apócrifo, que para mim é um dos maiores livros da Bíblia, mas não está na Bíblia, apenas na Bíblia etíope, o livro de Enoque. É um livro muito interessante para a gente pegar muita coisa e começar a ver de uma forma diferente. Quando aqueles 200 sentinelas, aqueles 200 anjos, fizeram aquele pacto no Monte Hermon, nós temos uma base muito sólida para poder falar de alguns assuntos, inclusive esse. Técnicas de plantio, né? Arados, pintura para as mulheres, embelezamento, né, do rosto por cosméticos, plantas, raízes, folhas, encantamentos. Quem ensinou essas coisas aos seres humanos? Parece que tivemos um upgrade, né? Do nada éramos caçadores-coletores e daí entenderam o ponto? Vamos começar então. Já lendo da Maia do Povo, relata que os deuses conheciam todas as coisas, o universo, os 4 pontos cardeais e até a face redonda da Terra. Um dia desses, ficamos sabendo que a Terra era redonda. Pois até alguns, né, mais dotados de algum conhecimento, de alguma habilidade, falaram isso no passado, mas a Inquisição até quis pegar muitos, colocar na fogueira, como colocou, alguns silenciados. Mas se nós pudermos notar, isso já está listado no livro de Isaías, no livro bíblico de Isaías, 40:22, escrito no ano 740 a.C. Para hoje seria, sei lá, 260 e poucos anos, né? Ou dizendo, não, 2.760 e poucos anos depois. E só viemos saber que a Terra era redonda um dia desses. Então, o que leva a crer? Como é que povos antigos, civilizações antigas, sabiam que o planeta era redondo? Isaías está escrito assim, se me recordo bem, há um, falando sobre o eterno, sobre Deus, que mora sobre o círculo da Terra. Então, Isaías já dizia isso. E viemos saber disso há pouco tempo, né, na cronologia humana, na parte oficial da história, viemos saber disso há pouco tempo. Bom, agora vamos aos questionamentos. Por que os esquimós falam em sua cultura sobre um pássaro metálico, ou sobre pássaros metálicos? De onde tiraram essa ideia, essa conclusão de pássaros metálicos? Criaturas aladas, mas com asas de ferro, de bronze, de aço, metálicos. De onde eles tiraram isso? Por que os índios peles vermelhas se referem a um pássaro do trovão, ou seja, um passarinho que fazia um barulho ensurdecedor? Como e de onde os antepassados dos maias podiam ter sabido que a Terra era redonda, né? Conforme eu já falei, Isaías 40:22. Como é que eles podiam saber disso, que a Terra era redonda? Os maias, agora uma afirmação, eles eram então inteligentes e possuíam uma cultura elevadíssima e lograram-nos não somente um fabuloso calendário, mas deixaram-nos como herança também muitas fórmulas matemáticas e computações incríveis. Olha o termo, computações. Não tem como chamar diferente. E a gente vai entender por quê no adiantado da leitura. Por exemplo, eles sabiam que o ano em Vênus, né, tem 584 dias. Os maias sabiam que o ano de Vênus, do planeta Vênus, tinha 584 dias. E avaliavam a duração do ano terrestre em 365 dias, 24 horas
e 20 minutos. Mas o cálculo sobre o relógio atômico, o cálculo exato, nos dias de hoje é 365, 24, 22. Opa, eles erraram, Marcelo? Será que eles erraram? 2 décimos? Ou será que o eixo de inclinação do planeta mudou de quando eles fizeram a medição para agora? Será que a condição era outra? Antes da gente julgar que os demais erraram 2 décimos, ou seja, uma fração do que seria o ano terrestre? Os maias deixaram muitos cálculos avançados, ou seja, cálculos que avançavam à frente. Esses cálculos previam colheitas, previam várias coisas, né? Como eclipses lunares, solares e várias coisas que aconteciam no céu. Eles deixaram um calendário que previa essas coisas à frente. Mas quanto tempo à frente? 64 milhões de anos. Isso mesmo, você escutou certo. 64 milhões de anos à frente. Aí eu fico me perguntando, a quem interessa um calendário prever eventos no planeta há 64 milhões de anos à frente? Isso eu não sei nem se eu vou acordar amanhã. O máximo que nós chegamos é 80, 90, os mais afortunados vão mais um pouquinho, mas geralmente 70, 80 é por aí. Me desculpem, muitos não gostam de ouvir isso, mas é a nossa realidade. Não vamos muito além disso. Então, a quem interessa um calendário com eventos astronômicos ou assombrosos, ou eventos assim fantásticos, há 64 milhões de anos à frente? Não entendi. Vamos ver. A situação ainda piora. Porém, há inscrições que ocupam tabelas que provavelmente atinjam a 400 milhões de anos à frente. 400 milhões de anos à frente. Caramba, Marcelo, para que isso tudo? Digo, não sei. Para que eles tinham uma preocupação em saber tantos anos à frente, se nós não vivemos tanto? O que eles sabiam que nós, de repente, desconhecemos? Mas não devia ser muita coisa, eles eram analfabetos, incautos, incultos, caçadores-coletores, né? Eles eram atrasados, será que eram mesmo? Bom, a famosa equação de Vênus poderia muito plausivelmente, ou muito possivelmente, ter sido calculada por um cérebro eletrônico, a palavra cérebro eletrônico, ou algo similar. Por que eu estou dizendo isso? Porque é um troço muito complexo, para o cara pegar uma varinha e escrever na terra, na areia, e depois passar isso para pedra talhada. É muito trabalhoso, é um cálculo muito grande, e mesmo por observação, só olhar para os astros, olhar para as estrelas, olhar para o dia, para o sol, para os equinócios, pessoas que só olhando eles chegaram a essa conclusão, acho meio difícil. Bom, o difícil é evidente acreditar que essa fórmula foi formulada por um povo semi-selvagem ou selvagem, ou inculto, como eu já falei, os analfabetos. A fórmula de Vênus, que foi desenvolvida pelos maias, parte do seguinte princípio. Ela vai falar sobre o Tzolk'in. Aí você vai perguntar, Marcelo, o que é o Tzolk'in? Bom, Tzolk'in é uma unidade de medida maia, e ela tem 260 dias exatos. Para que serve? Vamos entender mais à frente. Vamos falar sobre a fórmula maia. O ano terrestre é de 365 dias, como já entendemos. O ano de Vênus, 584 dias. Nesses números se oculta uma possibilidade divisória assombrosa que passa despercebido pela grande maioria de nós. Que parte divisória assombrosa seria essa? Bom, pois 365 pode ser dividido por 73 5 vezes. E aí, eu digo, fixe esse número, 73. E 584, que são os dias de Vênus, 8 vezes. Aí eu pergunto, como? Para quê? Para que serve isso? Agora vamos entender, da forma, né, chapada, como vem escrita, a incrível, né, formulação, como ela se apresenta, que os maias fizeram sobre Vênus. Vamos lá. Primeiro eles falam da Lua, comparativo da Lua. A Lua, segundo os maias, é igual a 20 vezes 13, vezes 2, vezes 73, ou 73 aí, que é igual a 260 ao Tzolk'in aí, vezes 2, de novo, vezes 73, que é igual, a soma disso tudo dá 37.960 anos. E aí, Marcelo? Bom, até agora nada. Vamos ver o que eles disseram do Sol. Eles pegaram o Sol, falaram que o Sol é 8 vezes 13, vezes 2, vezes 73, que é igual a 104, vezes 5, vezes 73, que é igual a 37.960. De novo, 37.960.
algum nome é fórmula de Vênus, né? Tinha que ter Vênus. Agora, Vênus. Vênus é igual a 5 vezes 13, vezes 2, vezes 73, aquele divisor que a gente viu lá no começo, que é igual a 65 vezes 8 vezes 73 de novo, que é igual a 37.960. Bom, vamos entender agora, a gente já entendeu que o Tzolk'in é uma unidade de medida maia, o que seria os 37.960 dias. Diz assim: depois de 37.960 dias, coincidem todos os ciclos. A mitologia maia afirma que, então, os deuses se reuniram na grande Praça do Repouso. Vocês podem notar que toda a cidade maia, Inca, Azteca, e outros povos, né, pré-incaicos, todos eles têm uma cidade aldeia e tem uma grande praça no meio, uma grande praça central. Esse modelo é adotado até hoje por nós, que somos, teoricamente, modernos e avançados, fazem as mesmas coisas. Por exemplo, o Vaticano tem uma grande praça, na França tem uma grande praça, nos Estados Unidos tem uma grande... Em todo lugar, em toda cidade, em todo centro, tem uma grande praça, copiada do modelo maia. A não ser que esses países nossos fossem mais antigos, né? Mas não são. Os povos pré-incaicos, em suas lendas religiosas, e que eles dizem que as estrelas são habitadas e que os deuses desciam até eles vindo da constelação das Pleiades. Peguem bem esse nome, constelação das Pleiades. Engraçado que em alguns tetos, muitos tetos da maçonaria e outras ordens, tanto místicas quanto outras ordens iniciáticas, nós vemos a constelação das Pleiades, mas deve ser só coincidência. Bom, os textos em caracteres cuneiformes, tanto dos assírios, sumérios, babilônicos, medo-persas, egípcios, oferecem a mesma imagem, a mesma narrativa e a mesma história sobre os ditos deuses. Quem seriam esses deuses que vinham das estrelas e para elas voltavam? Assim, esses seres andavam em naves de fogo, aí, segundo o relato, né, de cada povo, de cada cultura, de cada localidade, ou barcos do céu. Esses seres, ou armas devastadoras e misteriosas. O que seriam essas armas que possuiriam esses seres, né, esses deuses? O que seria isso? A gente vai entender isso nos livros sagrados hindus. Parece que tem textos bem claros sobre o que seria isso. Bom, eles falavam sobre esses deuses, né, os seres, eles escolhiam homens na Terra, ou capacitavam homens na Terra, que eram chamados de escolhidos. Então, eles falavam sobre a imortalidade, sobre conhecimentos diversos, sobre astronomia, forja, plantio e outras atividades que o homem ainda perecia de conhecer. É completamente compreensível que os povos antigos largassem as rédeas à imaginação, a descrever maravilhosamente a glória dessas aparições. Quem viu alguma coisa, ele escreve, faz aquele roteiro bonito, né, mas ele viu alguma coisa. Tá? A gente não pode descartar de que eles viram alguma coisa foi vista. Bom, aceito tudo isso, mas ainda fica muita coisa por explicar, não é verdade? De onde, por exemplo, o cronista do Mahabharata, para quem não sabe, né, o Mahabharata é um livro indiano, bem antigo, vou falar sobre isso. Poderia ter sabido da possibilidade de existir uma arma capaz de punir toda uma região, ou seja, uma região inteira, com 12 anos de seca. Uma arma que poderia punir uma região com 12 anos de seca. Vai fazendo um quadro mental para vocês começarem a entender do que está contido nesse texto antigo. Vejamos, e bastante poderosa ainda para matar fetos, mesmo no ventre materno. Ou seja, as crianças não tinham nascido, ainda eram fetos e morriam dentro do ventre materno. Que arma é essa, hein? Esse poema épico, tá vendo? É um poema épico da Índia Antiga, o Mahabharata, é bem mais volumoso do que a própria Bíblia. Volumoso que eu digo, grosso. Estou dizendo que é bem mais importante, bem mais volumoso, é bem mais grosso, tem muito mais página. E no seu núcleo central, ou seja, na sua parte mais antiga, ele tem a idade de, no mínimo, mais de 5.000 anos. Agora a gente tem que ter uma coisa, né? Isso numa estimativa bem prudente. A gente tem que ter uma coisa em mente. Esse poema, Mahabharata, ele é muito antigo, tem mais de 5.000 anos na sua parte central, só que
Se você for ler os autores e se você for comparar a história contida nele, ele é bem claro em dizer que tudo que está ali foi tirado de textos mais antigos. Agora complicou, né? Agora ficou de 5.000 para trás. Ou seja, 5.000 anos para trás. Agora complicou um pouco. Ou seja, pode ter muito mais de 5.000 anos. Mal podemos afirmar ou admirar-nos, né, de quê? E ainda, quanto Ramayana. O que é Ramayana, Marcelo? Ramayana é um outro livro indiano sagrado. Ficamos sabendo sobre as Vimanas. O que são Vimanas? Bom, são máquinas voadoras por meio de Mercúrio. Está escrito assim, tá? Por meio de Mercúrio. E forte vento propulsor. Teriam navegado a grandes alturas. As Vimanas podiam facilmente vencer distâncias infinitas, mover-se rapidamente em todas as direções, e isso em velocidades inacreditáveis. Veículos especiais e espaciais com uma ótima dirigibilidade, de causar inveja aos nossos modernos transportes. Temos aí o texto de Jó, né, para comparar alguma coisa, 28:14. Mas o que seriam vimanas? Eram veículos voadores usados para transportar entidades divinas, ou esses seres que nós, aí no texto e nos textos antigos, chamam de deuses, ou quem viu chama de deuses. Aí você pode dizer assim, mas isso aí é mitologia, isso aí não sei o que, isso aí não existe. Bom, aqui está falando, e falou sobre um vento propulsor e máquinas voadoras por meio de Mercúrio. Isso foi traduzido de sânscrito, né, como estava escrito lá, no original, em 1891. Essa tradução foi baseada no que disse, né, Anne Dutch, um tradutor inglês, que esteve lá e traduziu o texto. E hoje nós usamos aqui em português. Mas aí você vai dizer assim, Marcela, mas aí, isso aí é história, né? Isso aí é história. Isso aí é só uma... Como é que é o nome? É uma mitologia. Tá, até aí tudo bem. Mas vamos um pouquinho mais à frente. Por ordem de Ramã, sabem quem é Ramã? O carro maravilhoso subiu com um enorme estrondo. O carro maravilhoso subiu com um enorme estrondo para uma montanha de nuvens. O carro maravilhoso subiu com um enorme estrondo para uma montanha de nuvens. Quem já viu o Cabo Canaveral na Flórida, quando um foguete sobe, ele é lançado, né, ele sobe com um enorme estrondo e causa uma montanha de nuvens. Então a pessoa que viu chamou de carro porque não conhecia a palavra foguete. É o que dá a entender aqui. Tá? Vejamos, não querendo passar por cima do fato de que, novamente, um cronista não só alude a um objeto voador, mas também ele menciona um possante estrondo, ou seja, um barulho muito grande, um enorme barulho, esse é outro texto do Mahabharata. Será que tudo isso seria só imaginação de quem viu? Bom, aqui diz assim, ó, Bima, que é um deus, né, voa em sua Vimana, num raio imenso, voou num raio imenso, né, faz aquele... Voou num raio imenso, algo incandescente, né? Fala sobre Bima, que ele voou num raio imenso, que tinha o clarão do sol, e cujo ruído era como o trovejar de um temporal. Isso foi traduzido por Sir Roy, também um outro inglês, em 1889, dos originais que estavam escritos em sânscrito. A pessoa que escreveu isso, conta a história de alguém que viu, se ele não viu, de alguém que viu mais antigo do que ele, conta a história de algo assim assombroso, que dá a ideia de turbinas, de foguete, de propulsão a jato, dá a ideia de tudo, menos de que ele viu um carro. Mas para eles, naquela época, a coisa mais moderna que existia são carros, carruagens, carro de boi e coisas assim. Então ele falou sobre um carro, mas será que isso assim, uma mentira de um cronista, de dois, de 10, de 20, de 50? Será que está todo mundo mentindo? A minha pergunta é essa. Sabemos que a própria imaginação necessita de pontos de partida. Nesse caso, pressupõe uma concepção de foguete, é o que eu estou falando aqui. Também do conhecimento de tal veículo que seria capaz de cavalgar sobre um raio e causar um trovão assustador. Me parece um motor a jato. Falo de novo. A transcrição dá essa ideia. No primeiro livro do Mahabharata, a gente está falando... Esse nome é muito ruim de falar. Toda vez, já fiz essa palestra várias vezes, mas esse nome indiano. Ainda no Sansa Patakabha, esse nunca sai direito. São feitas distinções entre carros e carruagens que voam e outros carros e carruagens que não são capazes de fazê-lo. Então, esse livro distingue muito bem o que são carros e carruagens que voam e carros e carruagens que não voam.
Então, aqui a gente vê que, de repente, não é um equívoco de quem acha que viu, ou que escutou que viu, ou que supôs que viu alguma coisa. Aquilo é bem claro. Bom, estava falando no livro do Mahabharata, revela uma história íntima de uma solteira. Parece que vai mudar o tema, mas não vai não, presta bem atenção. O nome dessa solteira é Kunti, que não só recebeu a visita do Deus Sol, mas que em seguida também teve um filho dela. Ficou grávida, né? Uma solteira ficou grávida, teve o filho do Deus Sol. E essa criança teria sido radiante como o astro-rei, ou seja, o próprio Sol. Como Coach, né? Já então temia a vergonha, porque era, né? É uma virgem solteira que engravidou, temia a vergonha, ela deitou a criança numa cestinha de juncos, num, perto de um riacho, de um lago, onde uma outra jovem, né, de poder aquisitivo alto, filho de um comerciante bem-sucedido, ou de um rei local, ou de um governante local, a história dá uma variada aí, se banhava ali naquele determinado horário. Ela pôs a cestinha e jogou para perto e ficou de longe olhando. O que aconteceu? A criança foi pega, né, por essa mulher, né, e foi criada na casa dessa mulher com toda a regalia, com tudo de bom, foi criada por uma família que podia, né, cuidar dessa criança e Conte não teria mais a vergonha de explicar porque teria um filho, sendo ela solteira. Essa história realmente é pouco digna de ser contada aqui ou de ser mencionada aqui, na história de um livro antigo, se não fosse um pequeno detalhe, se não tivesse uma grande quantidade de semelhanças com a história de Moisés. É muita semelhança para a gente descartar. O que fica mais evidente, né, é que a história de Moisés é praticamente idêntica a essa história. Agora só tem um detalhe: a história de Moisés contida em Êxodo 2, do 1 ao 9. Coincidências? Será? Nós temos um apresentador, tínhamos, né, um apresentador de televisão muito inteligente, né, para sua época, os anos, sei lá, 50, 60, 70, dominou aí a televisão no Brasil, até 80, chamado Abelardo Barbosa, Chacrinha. Ele falava uma frase muito interessante quando era criança, que eu captei e nunca mais esqueci. Nada se cria, tudo se copia. Eu falei, caramba. Agora que vem um ponto, não querendo falar nada sobre a religião de ninguém, ou de A, ou de B, ou de C, temos que ver um detalhe aqui. A história de Kunti é muito mais antiga do que a história contada na Bíblia sobre Moisés. Quem copiou quem? Né, eu costumo perguntar, Tostine vem demais porque está sempre fresquinho ou está sempre fresquinho porque vem demais? Né? Qual será o segredo de Tostines? Quem copiou quem? A não ser que vocês queiram acreditar que os antigos hebreus do tempo de Moisés pegaram algum dispositivo do tempo, voltaram atrás, há 1.000 ou 2.000 anos atrás, não me recordo, e pegaram a história de Conte e trouxeram para o futuro, a não ser que... Aí só piora. Qualquer conjectura, eu acho que só piora a história. Bom, sempre na história da humanidade surge a referência à fecundação de seres humanos pelos deuses. Temos muito isso nas mitologias, né? Todas elas têm várias parábolas, várias afirmações, várias histórias sobre isso, até sobre minotauros, até sobre homem que é metade cavalo, né, centauro, metade escorpião, metade... Vários experimentos genéticos, né, parece que os experimentos genéticos falam nas mitologias, mas são apenas mitologias. E não levamos muito em consideração as mitologias. Bom, já falei sobre as diferenças, semelhanças, sim. Então sempre tem esse lance, né, de deuses com os humanos, sempre há essa interação. Bom, agora vamos falar sobre Gilgamesh. Alguém já ouviu falar sobre Gilgamesh? Claro que sim. As semelhanças entre Gilgamesh e Arjuna, aí você me pergunta, quem é Arjuna? Bom, Arjuna é o herói do Mahabharata, agora acho que saiu, que empreende uma longínqua viagem para procurar os deuses. Então esse herói, né, indiano antigo, ele faz uma antiga viagem, faz uma viagem longa, né, para tentar alcançar os deuses. E deles armas, ele precisava de armas, então ele queria pegar com os deuses. E quando Arjuna, após enfrentar muitos perigos, acha os deuses, esse enfrentar muitos perigos, se vocês forem ler o contexto todo,
Bom, Marcelo, acho que caiu. Bom, Marcelo, Opa, estou ouvindo. Podemos? podemos, por favor. Ah, sim. Então, se vocês forem ver aqui, Arjuna, após enfrentar muitos perigos, vocês vão ver muitas similaridades com os 12 trabalhos de Hércules, mas são só coincidências, tá? E se vocês forem ver os 12 trabalhos de Hércules e compararem a Sansão, o herói dos hebreus, também são só coincidências. Bom, ele acha os deuses, Arjuna, e encontra até Indra, o senhor dos céus, que também é um deus indiano, em pessoa ao lado de sua esposa Sashi. Ambos, porém, não encontram o valente Arjuna em lugares ou circunstâncias indefiníveis. Não, o texto é bem claro. Eles o encontram em um carro de combate celestial. A palavra é essa, carro de combate celestial, dá até medo. E até o convidam a viajar junto com eles para o céu. Então são muitos detalhes, muitos pormenores que esses escribas assentaram há 5.000 anos atrás, para trás, ou muito mais do que isso, nos livros antigos indianos, para ser considerado só como uma histeria coletiva, né, literária, todo mundo teve a mesma ideia no mesmo tempo. Será que é isso? Eu acho meio estranho, né? Vamos ler mais um pouco. Ainda no livro indiano, acham-se indicações numéricas tão precisas que fica assim, nós ficamos com a impressão que o autor teve um preciso conhecimento do que escreveu, conhecia muito bem do que estava falando, para dar tanto detalhe, né? Teve tanto discernimento em escrever. Descreve, cheio de horror, o autor, uma arma que podia matar todos os guerreiros que usassem metal no seu corpo. Quando esses guerreiros eram informados a tempo da presença dessa arma, eles arrancavam de si todas as peças de metal metálicas que levavam e então eles mergulhavam no rio mais próximo e lavavam cuidadosamente seus corpos. Causava, assim, que essa arma, né? O autor não sabe explicar, mas essa arma causava o efeito de cair os cabelos das pessoas que passavam por essa experiência e cair as unhas das mãos e dos pés. Tudo que era vivo, segundo o autor, né, e ele lamenta, tornava-se pálido e fraco quando passava esse sopro, né, esse vento da morte. Que arma seria essa? Aqui, me desculpe, mas me dá uma concepção, o texto, se vocês forem ler na íntegra, vai dar uma concepção, vai dar uma ideia muito clara de uma arma radioativa. Agora, o que pega é a idade disso, né? Como eu falei, 5.000, 6.000, 7.000, 12.000 anos atrás ou mais. O que pega são as datas. Se a gente for levar isso aqui ao pé da letra, a gente vai ter que admitir que já fomos muito mais adiantados do que supostamente pensamos que somos hoje. Bom, no 8º livro, ainda do Mahabharata, no indiano, encontramos de novo Indra, mais uma vez falando de Indra, em seu radiante carro celestial. Pois bem, entre todos os homens, ele escolheu Yudhishthira. Ele escolheu uma pessoa com esse nome, Yudhishthira. O único que em seu invólucro mortal, seu corpo, mas há alguns professores, alguns teólogos, alguns estudantes que dizem que esse invólucro mortal seria uma espécie de traje. Aí escutei alguém falar traje espacial, faz isso não, que aí vai me complicar. É capaz de entrar no céu também aqui. Pode-se deixar, né, ou pode-se notar um paralelo com os relatos de Enoque, os relatos bíblicos, de Enoque e Elias, coisas que Constantino esqueceu de tirar da Bíblia. Quando tem essas coisas assim, eu digo que Constantino esqueceu de tirar. Aí eu cito Gênesis 5:24, 2 Reis 2:11, Gênesis 5:23, Malaquias 4, 5 e 6, Apocalipse ou Revelação 11:3 ao 12, e os Salmos, né, 18:30. Então, no mesmo livro, ainda do indiano, se diz, talvez, o primeiro relato sobre o lançamento de uma bomba de hidrogênio. Marcelo, uma bomba de hidrogênio? Escuta o relato, vê o que você acha. Bom, o que diz? Diz que Gunkar, ou Guntra, que pode ser o nome de uma pessoa, de um rei, de um general, o nome de um soldado, uns dizem que é o nome de uma localidade, tem várias, né, atribuições. Então vamos ficar com uma pessoa. Gunka, de bordo de uma possante vimana, ou seja, de um carro celestial. O que ele faz? Ele arremessou, está escrito assim, ó, arremessou
um único projétil na cidade tríplice. O que é a cidade tríplice? Eram 3 cidades, né, próximas, 3 cidades próximas, que tinham muita população, densa população, como se fosse assim, ali São Paulo, ali, a proximidade ali de São Paulo, no ABC paulista, né, várias cidades próximas com muitos habitantes. Então ele lança um único projétil na cidade tríplice. Vamos ao relato. Usa vocábulos com os termos na memória de várias testemunhas oculares. Ele, né, a narração, fala sobre a primeira explosão da bomba de hidrogênio no atol de Biquíni. É o que parece, quando ele fala do que aconteceu naquela localidade da cidade tríplice, ele parece, ele está descrevendo aquele teste atômico, né, que a França fez no atol de Biquíni. Vamos ler. Bom, diz assim: fumaça branca, incandescente, 10.000 vezes mais clara que o Sol, ter-se-ia levantado com um brilho imenso, e assim reduzindo a cidade a cinzas. Quando Gunca passou de novo, o seu veículo o seu veículo celestial, né, sua vimana, parecia um bloco radiante de antimônio. E para os filósofos, que seja registrado, né, que foi no Mahabharata, que disser que o tempo, ou seja, é a semente do universo. Eles dizem que o tempo é a semente do universo. Vamos voltar aqui quando o Gunca passa com seu carro. Ele passou, largou o projétil, né, destruiu a cidade. Quando ele passa de volta, as pessoas que viram o carro dele celestial, a Vimana, seja lá o que for que eles viram, diz que era um bloco de antimônio incandescente. Quando um caça, um helicóptero ou um bombardeio lança uma grande bomba, tem uma grande explosão, que ele lança e de repente ele volta, quando passa a sua fuselagem fica meio que incandescente mesmo. Então quem viu, ou quem relatou que viu, ou quem achou que viu alguma coisa bem parecida com o que nós conhecemos já no futuro. Aí fica muito difícil descartar como uma imaginação. Como o cara ia imaginar um troço que ainda ser inventado há 5, 6, 7, 10, 12 mil anos à frente? Como alguém poderia inventar uma situação que ainda iria ser inventada? Ficou até engraçado essa colocação. Acho estranho. Em comparação também com os livros tibetanos. Esses aqui também são muito legais. Eu tive a oportunidade de esfolhar alguns. Cheguei a imprimir alguma coisa lá em casa. Muito interessante mesmo. É o Tantijua e o Cantijua. Esses 2 livros são muito interessantes. Mencionam que haviam várias máquinas voadoras, agora dói até o coração, mas vou ter que falar. Máquinas voadoras na pré-história da humanidade. Fala bem assim nos livros. Na pré-história haviam máquinas voadoras. E tem até nome, eram chamadas de pérolas no céu. Bom, ambos os livros acentuam expressamente que esse saber era secreto e não era destinado ao público comum, indouto. Porém, no Samarangana Estradar, eu vou aprender a falar esses nomes indianos, pode deixar que eu vou melhorar na próxima. Há capítulos inteiros que fazem descrições dessas naves, dessas aparições aéreas, dessas naves, essas coisas que eles viram, dessas vimanas, descrito com pormenores, cujas extremidades emanavam faiscando fogo e mercúrio. Muito específico, né, meus irmãos? Ou não, muito específico para ser apenas descartado como mitologia, como historinha, como invencionismo. Então é pior. Então eles armaram uma máquina no passado, vieram até o futuro, viram nossas guerras e voltaram para escrever o livro. Piora, acho que aí piora. Bom, a etimologia da palavra fogo em escritos antigos não deve ter necessariamente o sentido de fogo aceso. Em total, podemos contar cerca de 40 ou mais espécies diferentes de fogos, ou fogos, como alguns chamam, e se relacionam, em sua maior parte, com fenômenos esotéricos, magnéticos, frequenciais e por aí vai, com fenômenos diferentes da etimologia da palavra que a gente usa hoje. Para nós, é difícil acreditar que povos antigos soubessem que é possível obter energia de metais pesados. E como proceder assim, né? Como eles conseguiram fazer isso? Para a gente é difícil entender isso. Por outro lado, não devemos tornar a história tão simples assim, ao ponto de rejeitar que os velhos textos em sânscrito como se fossem mitos. A multiplicidade dos pontos aqui citados e apresentados, extraídos dos textos antigos, faz com que a suspeita se torne certeza de que na antiguidade houve encontros
ou avistações, ou avistamentos, né? Achar avistações está errado, de deuses voadores ou coisas semelhantes. Como o velho método, né, de querer descredenciar as coisas, que foi muito usado pela Inquisição, e hoje algumas igrejas e alguns governos usam, e alguns críticos, né, falam assim, ó, infelizmente inventado, isso não existe. Isso são erros na tradução dos autores e copistas. Não, nesse ponto, né, meus irmãos, já não podemos avançar mediante a um novo esquema de pensamento. Pois, o que acontece? Isso não é mais possível, né, que possamos abrir clareiras no matagal do obscurantismo, né, que esconde nosso passado, porque as pessoas estão com a mente cauterizada, né, como se os fenômenos das naves espaciais ou especiais, ou seja, lá o que for que eles viram, nos tempos obscuros, né, tempos até pré-históricos, como Cantijuna fala, como seria explicável isso, né? E também em aberto para uma interpretação plausível. Assim, o fenômeno, né, tão frequentemente descrito sobre armas pavorosas de destruição em massa, das quais os deuses se utilizavam ao menos uma vez em textos como o texto antigo indiano, obrigam-nos à meditação. Eu vou ler uma parte do texto indiano, o Drona Parvana, de 1889, traduzido por Serra. Eu vou ler na íntegra um trecho do texto e vocês tirem as suas próprias conclusões. O que essas pessoas viram há 5, 6, 7, 10, 12 mil anos atrás ou mais? O que essas pessoas viram? Bom, eles dizem assim: era como se tivesse sido soltos relâmpagos. O sol girava em círculos, queimava pela incandescência da arma. O mundo cambaleava de febre. Elefantes atormentados pelo calor corriam loucos para cá e para lá, procurando proteção contra o terrível ataque. A água fervia, os animais morriam, o inimigo era ceifado. O inimigo, está vendo que foi da ideia de uma guerra, de um combate. O inimigo era ceifado. E a fúria do fogo fazia com que árvores, como nos incêndios florestais, caíssem em fileiras. Os elefantes rugiam pavorosamente e caíam mortos no solo, por toda uma vasta área. Os cavalos, carros de combate, se queimavam, e tudo parecia como depois de um incêndio. Milhares de carros foram destruídos. Depois, um silêncio profundo desceu sobre o mar. Aqui parece tão um texto de Apocalipse, né? Alguém que o pessoal conhece bem a Bíblia sabe do que eu estou falando. Os ventos começaram a soprar e a terra clareou. Estava tudo escuro, né? Clareou. Oferecendo-se, ou seja, ofereceu ao espectador a vista de um quadro horripilante, pavoroso, pois os cadáveres dos tombados haviam sido mutilados pelo horroroso calor da arma devastadora, não mais parecendo gente. Nunca antes havíamos visto uma arma tão poderosa e nunca antes havíamos ouvido falar de tal arma. O texto, né, é muito rico para a gente desconsiderar que foi uma loucura mental da pessoa que escreveu, ou das pessoas que viram o relato tantos milênios atrás e assentarem isso por escrito tão detalhadamente. Alguma coisa eles viram. Aqueles que escaparam, aqui tem mais um pedaço, aqueles que escaparam, continua o relato, o texto, banhavam a si e suas armaduras e suas armas por tudo que estava coberto pelo sopro mortal. Eles se banhavam para tirar aquela foligem, né? Aquela pequena poeira, aquele vento, né? Aquele ar diferente de suas armaduras, de suas armas, que era coberta pelo sopro mortal. Dos deuses, ou seja, que veio da arma deles. Como se dizia no poema épico de Gilgamesh, será que o alento venenoso do animal celestial por acaso te tem atingido? Gilgamesh já fala isso, né? Ainda temos um outro relato, prestem atenção. Alberto Tulli, ex-diretor da divisão egípcia do Museu do Vaticano, encontrou um fragmento de uma época do faraó Tutmés III, que viveu há 1500 anos antes de Cristo. Ali, o texto comunica que os escribas enxergaram vinda do céu uma bola de fogo, cujo alento era de mau cheiro. Tutmés III e seus soldados observavam que esse espetáculo, né, ou seja, aquela bola de fogo, se afastava em direção ao sul e se perdera de vista. Então, possivelmente no Alto Egito, né? Estavam no Baixo Egito, tinha o delta em cima, o delta que no caso é mais baixo, né? Geograficamente o delta do Nilo, aquela parte
litorânea do Egito, que fica no Mediterrâneo, ela veio de lá, né, passou pelo Médio Egito e se perdeu atrás deles. De repente, na terra de Cuxi, ou Eritreia, outro lugar qualquer. Mas eles viram a bola de fogo passando e o cheiro, né? Ela exalava um cheiro. Ela exalava um cheiro diferente que eles não souberam assentar por escrito que é. Possivelmente isso foi cair lá para o Alto Egito ou para terras mais atrás. O Aksum, não sei. Bom, todos os textos citados são originários de milênios antes da nossa era. Pense nisso, tá? Não são textos escritos agora. Notemos o seguinte: os autores desses diversos textos viviam em diferentes lugares, continentes, em culturas e religiões bem diferentes uns dos outros. Não tinham por que concordar, né? Um com o outro, não eram da mesma religião, não eram do mesmo povo, eram de continentes diferentes, de outras culturas, não tinham por que concordar uns com os outros. Também não tinham contato entre si, também não poderiam combinar uma mentira global. Os mensageiros ainda não existiam, viagens internacionais ainda não constavam na ordem do dia. E falando sobre todos esses acontecimentos, chegaram notícias de tradições que aconteceram de todos os quatro cantos, né, da Terra, né, do universo conhecido, e de inumeráveis fontes, com todas elas, né, mais ou menos a seu modo, contando as mesmas coisas. Será que então havia nos cérebros de todos esses autores de crônicas, de livros sagrados, mitologias, histórias, história contemporânea deles, né, e etc., a mesma informação? Todo mundo teria a mesma informação? Sei lá, como seria isso? A mesma informação? Ou talvez teriam sido eles perseguidos, quase que maniacamente, de forma compulsória e sistemática, pelos mesmos eventos, pelas mesmas descrições, pelos mesmos fenômenos, pelas mesmas histórias, mesmos sonhos? Sonharam todos eles as mesmas coisas? Será que é possível que os cronistas e escribas, né, dos livros Mahabharata, da Bíblia, dos povos americanos, né, indígenas, dos povos indígenas do Brasil, das tribos africanas, os nórdicos, sobre os nórdicos, se vocês forem estudarem, dá umas 20 palestras dessas, das coisas, dos avistamentos, das coisas que eles assentaram por escrito, das coisas que eles viram. Tá? Dos nórdicos tem muita coisa. Dos tibetanos e muitas outras fontes, né, espalhadas pelo mundo. Será que todos esses estão mentindo? Todo mundo combinou, vamos mentir junto para enganar a sociedade que ainda vai vir à frente. O que acrescentaria para eles? O que isso iria trazer de lucro? Sei lá, eu acho muito distante da realidade. Será que todos relatam, por acaso, as mesmas histórias sobre deuses voadores, viagem até as estrelas, homens-pássaros, carruagens celestiais e ainda estranhos veículos voadores e horríveis catástrofes ligadas a esses fenômenos? Todos sabemos que não é possível que todas essas civilizações tivessem épocas tão distintas, um frenesi ilusório dos mesmos relatos, dos mesmos conceitos, das mesmas ideias ao redor do mundo inteiro, como apenas fruto da imaginação coletiva, não é mesmo? Eu penso que é muito difícil isso. Os relatos quase que uniformes só não podem ser tratados tão assim, sei lá, ilusórios. Para mim, são oriundos de fatos e avistamentos desses povos, desses povoados, desses escribas, dessas pessoas que viram alguma coisa, eles viram. Portanto, podemos até considerar que ocorrências pré-históricas, de alguma forma, tenham inflacionado, inflado essas narrativas. Mesmo assim, como poderia ter acontecido isso em escala global? A não ser que todos viram as mesmas coisas. Podemos, né, pelo seguinte: fica no âmago de todas as suas reportagens exclusivas teria sido inventadas. Será que foi isso? Tantas localidades, em épocas diversas, culturas diferentes. Será que tudo inventado? É muita imaginação, né? É muita imaginação. Nem Monteiro Lobato, Orson Welles, Naldo Bene conseguiria tanta imaginação criativa para inventar uma mentira com tantas particularidades que nem tinham sido inventadas, ou teoricamente, né? Nem teriam sido inventadas naquela época. Bom, eu estou terminando a palestra, mas a gente vai construir um exemplo juntos. Vamos construir um exemplo juntos, tá? Das 3 páginas do livro do Von Däniken, terminou. O que eu extraí, um ponto aqui, um ponto ali, tentei botar uma lógica, uma coerência para a gente poder entender, né, essas coisas. Na última palestra que eu fiz dessa, há muitos anos atrás, eu não me recordo, teve um irmão que era
estudante de pedras, eu esqueci como é o nome, geólogo, geotécnico, é uma coisa, de terras, de pedras, de coisas de gênios. Aí ele falou assim, não, Marcelo, isso aí há 500 e poucos milhões de anos. Ele falou isso para mim, os continentes eram juntos. Então eles poderiam muito obrigado. Então quer dizer que há 500 e poucos milhões de anos, o humanoide como eu, como você, inteligente, já convivia no planeta. Muito obrigado. Não, 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 ele católico fervoroso. Não, não quis dizer isso, não. Eu digo, não, você disse. Você disse e não vai retirar, não, porque está gravado. É meu amigo até hoje, mas eu peguei no pé. Ele falou que há 500 e poucos milhões de anos atrás, o planeta era todo Pangeia, que ele falou, era tudo uma coisa só. Eu falei, então quer dizer então que nós, humanoides, já estamos aqui, nesse planetóide há 500 e poucos milhões de anos, com raciocínio lógico e coerente, escrevendo e vendo coisas. Poxa, muito bacana, muito obrigado. Aí ele quis retirar, mas não deu, porque estava gravado. Bom, vamos construir um exemplo. Vamos prestar bem atenção agora para a gente finalizar. Digamos que lá pelos idos dos anos 60, quem viu aqui Sessão da Tarde, quem viu os filmes do Tarzan, né, coisa e tal, coisa e tal, coisa e tal, vai entender bem do que eu estou falando. Só para ilustrar. Tem uma região remota, né, de mata fechada, no coração da África, bem assim, nenhum homem dito moderno, nenhum homem branco, nenhum homem intelectual, nenhum filósofo, ninguém, só os habitantes locais. Ali naquele lugar, do nada, desce e pousa pela primeira vez um helicóptero. Um helicóptero de época, dos anos 60, aquele bem grandão, bem barulhento. Vocês sabem como é que é o barulho de um helicóptero dos anos 60. Então vem aquele barulho, né, de longe, né? Quando eu acho que mais perto, vai ficando aquele barulho ensurdecedor. Tanto é que todos eles usam fone de ouvido, né? E vai descendo, descendo, descendo. Bom, numa clareira. E vai descendo, 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 descendo na clareira até ele conseguir pousar. Pousou! Bom, nenhum habitante local, estou falando dos indígenas, dos moradores locais, jamais tinha visto tal máquina, tal aparição. Para eles, é uma novidade. Ao mesmo tempo, com um enorme estrondo de seus motores. E, enfim, aterriza. Agora, o tal helicóptero que passou em uma clareira, né? Ou seja, pousou ali do nada na clareira, aos poucos vai diminuindo a rotação de seus motores. E com isso, fazendo menos barulho. Enfim, um movimento, então. Abrem-se as portas laterais e delas saltam humanoides, iguais a gente sim, humanoides. Até aí, né? Estamos entendendo tudo muito bem. Vamos começar a complicar a história. Soltam os humanoides, ou seja, seres estranhos. Por que estranhos aquele povo, aqueles locais, aqueles indígenas? Porque são eles quem? O piloto, o copiloto e toda a equipe de reconhecimento tático. Por que tático? Porque todos usam seus uniformes de campanha e acessórios tipo capacete, coletes, mochilas, luvas, botas, rádios, armamentos, etc, etc, etc. Eles fazem um breve reconhecimento da área, do local, olham para um lado e para o outro, não veem nada, não veem vida, não veem nada, veem só árvores, 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 a mata fechada, eles pousam numa clareira, mas ao redor só mata fechada, olham, coisa e tal. Aqui não tem nada. Eles retornam para dentro do helicóptero. Olham em torno, vem nada, retornam e ligam o helicóptero. Bom, agora é que vem o exemplo. Os locais, ou selvagens, ou atrasados, ou incultos, ou indoutos, ou incautos, como quer não chamar? Chamem como achar melhor. De longe, de uma certa distância segura, escondido atrás da densa vegetação, da mata fechada, das árvores, né, ao redor da clareira, olham esses eventos atenciosamente, porém assustados, temerosos, melhor dizendo, apavorados, estáticos, inertes. Eles não acreditam no que os seus olhos acabam de ver ou de presenciar. As criaturas viajantes, vindas dos céus, os deuses. Em um pássaro de fogo e um colibri alado, uma carruagem celestial, chame como quiser. Bom, depois de alguns minutos sem prévio aviso ou sem falar nada, por um motivo que os selvagens não conseguem explicar, os viajantes do pássaro de aço, os seres divinos, os deuses, vão embora. Então o helicóptero começa a aumentar o barulho de seus motores e lentamente vai subindo. Eleva-se, ganha altura, faz mais barulho e vai desaparecendo nos céus. Para os selvagens, uma experiência única, inacreditável. Agora somente o seu som pode ser ouvido, e cada vez mais baixo, mais baixo,
mais baixo, até não se ouvir mais nada. Tá legal? Não. Ferrou. Agora é que vem o exemplo, ou como diriam os antigos, agora que a porca torce o rabo. Agora vem o verdadeiro problema, a verdadeira confusão. Primeira pergunta: como é que os selvagens vão contar sobre esse assombroso encontro com os seres dos céus, os deuses? Como? Agora que lascou mesmo, né? Como falar isso para sua família, seus filhos? Como? Como explicar o ocorrido para as próximas gerações? Como? De que forma essa narrativa irá ilustrar todos esses fatos com o conhecimento e a cultura dos locais que presenciaram tais coisas? Como? O que eles viram? Um colibri alado, uma carruagem celestial, um pássaro metálico? O que eles viram? Como é que eles vão ilustrar essa história para as próximas gerações? Bom, já ia me esquecendo, agora é a cereja do bolo. Como contar isso para os chefes da aldeia, os anciões, aqueles que mandam, que detêm o poder na aldeia? Como eles vão contar isso? E o medo de ser punido? Como? Agora, a segunda fase dessa história. Teremos o famoso telefone sem fio, de boca a orelha. Permanece a pergunta: como essa informação chegará nas gerações futuras? Terminamos aqui o exemplo. Agora, o exemplo é para ilustrar o texto que eu li. Agora eu vou ilustrar o exemplo. Como ilustração disso tudo, temos o filme Jornada nas Estrelas. Todo mundo lembra, anos 70 e 80, Capitão Kirk, Enterprise, coisa e tal, coisa e tal, coisa e tal, Sessão da Tarde, isso e aquilo, aquilo outro. Tínhamos sempre, era muito legal, né? Tínhamos essa ficção científica. Só que esse filme ele foi reeditado várias vezes. E numa de suas reedições, já com o Capitão Kirk novo, né? Moderno, esqueci até o nome do menino, Star Trek, né? Tem o filme Além da Escuridão, de 2013. De 2013, quem puder assistir o Além da Escuridão, logo no comecinho, os primeiros minutos ali, você vai ver o Spock, né? Aquele vulcano, aquele que tem a orelha pontuda. O Spock dentro de um vulcão, em um planeta de uma civilização atrasada. E vocês sabem que a norma da Federação Intergaláctica é não interagir com habitantes locais atrasados para não influenciar, né, na sua vida cotidiana, para não dar um salto evolutivo, para não atrapalhar o entendimento dele futuro. Ou seja, eles não podem interagir com... Então, bom, meio que secretamente, o Spock é teletransportado de dentro da Enterprise para o vulcão e ele coloca ali uma ogiva. E os habitantes daquele planeta estão correndo atrás de dois, do Capitão Kirk mais um, que eu esqueci o nome, estão no meio da floresta, correm, para não ser vistos, mas eles foram parcialmente vistos. Então eles correm para não ser vistos, para eles serem teletransportados para a Enterprise, para não interferir na vida daquele planeta. O que acontece ali? Spock, em frações de segundo, consegue pôr para detonar aquela ogiva que ia congelar o vulcão, que ia acabar com aquela civilização, com aquele planeta, e ele é transportado para a Enterprise. Kirk e também o outro companheiro que está com ele são transportados para a Enterprise. Primeiro, logo depois chega Spock. E logo depois, antes da erupção, que seria fatal, né, tipo Krakatoa, que seria fatal para aquele planeta, o vulcão congela. E, de alguma forma, os habitantes que avistaram aqueles dois homens correndo pela mata densa têm a ideia de que eles, de alguma forma, interferiram e salvaram a vida deles e do planeta. Bom, o Enterprise está debaixo daquele oceano, debaixo daquele mar, um abismo enorme, e ela tem que levantar voo. E ela levanta voo. Quando ela levanta voo, os habitantes que estão naquela beira daquele penhasco veem aquilo. Kirk e o companheiro já estão na Enterprise, Spock também já. Ela levanta voo. Quando ela levanta voo, eles veem a Enterprise. Quando eles veem a Enterprise, eu não sei se um xamã, um líder espiritual, um curioso, um desenhista, um escriba, ele no chão, ele já risca a nave, já faz o desenho da nave, que seria cultuada por eles, pelas próximas gerações e milênios, como sendo o Deus salvador daquele planeta ou daquela etimologia, daquela raça. Ah, Marcela, mas é muita ficção. Pode até ser, mas na Segunda Guerra Mundial, se eu não me falha a memória, ali perto das Filipinas, numa ilhazinha daquela, que nunca tinha visto um avião, passou um avião britânico e caiu ali perto, ou passou por ali por perto, um monomotor,
E eles viram, nunca tinham visto aquilo, ficaram assombrados. E até hoje, em uma daquelas praças, eles cultuam um avião feito de palha, igualzinho ao monomotor que eles viram passar. Não sei se foi em 43, 44, 45, se foi na guerra antes, não me recordo. Mas isso existe. Tá? Então, esse exemplo da Enterprise não é tão fictício assim, não. Bom, terminou a bibliologia, pesquisa feita através de trechos do livro. Aqui, Eric von Däniken, Eram Deuses os Astronautas, best-seller. Eric Anton Paul von Däniken, morreu até agora, no começo do ano. Outras pesquisas, claro, outras fontes de pesquisa. Eu não poderia deixar de ser a Bíblia Sagrada, várias edições, os dicionários de hebraico, de outras palavras, para a gente poder entender a etimologia de alguma coisa. A Epopeia de Gilgamesh, né? Os livros Mahabharata, né, nas suas deduções, Deuses, Túmulos e Sábios, de C.W. Ciro. Esse aqui, para quem lê, né, para quem estuda, esse é um clássico. Esse aqui tem que ter. Esse tem que ter. Esse já é meu há muitos anos. Esse aí você tem que ter, não tem jeito. A essência do Mahabharata, ou seja, do Bhagavad Gita, outro nome que eu não consigo falar, Samui Triptayanda, né? Ele explica e comenta, o que escreveu, é comentado por outro estudioso, Paramansa e Gananda. Também não consigo, esses nomes são, para mim, ingênuos, são muito complicados. Aqui, esse livro aqui. É um livro bem grossinho, mas vale a pena para quem quer estudar, quer decifrar algumas coisas do Mahabharata. Esse livro é muito legal, porque o Mahabharata é muito denso, é muito mais difícil de ler. Bom, construção textual, é aí que eu entro. Adaptação da matéria corrente, né? Ou seja, da matéria também na corrente do tempo, conforme foram acontecendo os fatos, e a finalização lógica, a construção do exemplo, coisa e tal, coisa e tal, coisa e tal. Isso aí é meu irmão Marcelo Carneiro, ao seu dispor. E estarei aqui para responder perguntas até a hora que vocês quiserem, todos têm meu telefone. Eu não vou dormir agora. E eu passo a palavra aqui para os queridos irmãos aqui que me deram essa oportunidade. E agradecer, não sei quantos, parece que bastante irmãos assistindo. Chegamos, parece que é 160, não recordo. Agradecer a todos vocês. Eu encerro por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, meu querido irmão, erudito irmão Marcelo Carneiro, por essa aula magna, né? Por esse presente dessa noite de domingo. Nós Esqueci, ó. Esqueci, tem esse aqui, ó. Esse aqui é muito velho. Esse aqui está até em um dos nossos rituais, fala sobre ele. É do Morro, do francês Morro. Esse aqui também é muito legal para quem quer estudar. Mas desculpa, meu irmão, pode continuar. Muito bem. E, e agora eu vou pedir aos irmãos presentes nesta sala que registrem as suas perguntas no chat, porque daqui a 3 minutos nós iniciaremos a dinâmica de perguntas, né, e respostas com o nosso palestrante. O nosso sonho de levar conhecimento de qualidade a todos os maçons só foi possível com o apoio de todas as lojas, obediências regulares e reconhecidas e de todos os irmãos que nos prestigiam. Convido-vos a conhecê-los.
Meus irmãos, divulguem a logo de sua loja ou potência nas nossas mídias sociais. Procure um membro do grupo Lives Maçônicas. Bom, meus irmãos, nós vamos iniciar então as perguntas para o palestrante, né? Então, eu estou vendo aqui que nós já temos algumas perguntas. Eu tenho, particularmente, até tenho, mas eu vou respeitar, obviamente, o nosso comandante aí, que tem prioridade, que fez uma pergunta bastante interessante. O nosso irmão Maurício Montovani, ele pergunta o seguinte, ele indaga e pergunta, honrado irmão Marcelo, no Egito Antigo, essa pergunta dele, viu, irmão Marcelo? Nós estamos voltamos um pouquinho mais para cá no tempo, né? Nós falamos em milhões de anos, e a pergunta dele veio também muito parecida com a que eu vou fazer. Um pouco mais para frente. Ele diz o seguinte: honrado irmão Marcelo, no Egito Antigo, a construção das pirâmides, com precisão matemática e alinhamento astronômico, continua a intrigar os especialistas pela falta de tecnologia moderna. O que o irmão tem a dizer a respeito disso? Eu fui fazer uma palestra num auditório aqui perto de casa, né? E a palestra aberta, essa mesma palestra, só que aberta. E tínhamos ali astrônomos, astrólogos, pessoal do ocultismo, pessoal do xamanismo, várias correntes, né? Várias correntes, Rosa Cruzes, maçons, e assim, o público mais misturado que eu peguei, as perguntas mais assim, sabe, que me fizeram pensar e refletir. E uma das perguntas falava justamente sobre as pirâmides, sobre a construção das pirâmides. Eu me aproveitei na sala do equipamento eletrônico, eu não sou muito bom com esse negócio de celular, essas coisas, eu pedi para a pessoa lá se alguém tinha um celular de qualidade que pudesse conectar a tela, né, o data show que fala. Se puder. Posso sim, eu digo, bota aí, por favor, Egito, cidade do Cairo, hoje, agora. Aí mostrou lá, fez aquela panorâmica 360, mostrou para um lado e mostrou para o outro. Aí mostrou alguns prédios da periferia, mostrou algumas construções em tijolos da periferia. Aí eu falei, meus queridos, vocês realmente acreditam que essas pessoas, esses pedreiros construíram as pirâmides? O pessoal ficou me olhando e disse, se foram eles, eles esqueceram de como se faz. E é uma desordem urbana total. Cairo só é mais ou menos no centro. 3 ruas depois já começa uma desordem total. Não sei se... não adianta. Parece uma favela aqui do Rio de Janeiro. Seria até mais organizada. Me desculpe se tem algum egípcio aí, mas a realidade é essa. É mais organizada do que lá. É uma cidade, sabe? Me desculpe, não tem uma infraestrutura. Então, essas criaturas pensantes, esses arquitetos, esses seres iluminados que fizeram aquele trabalho, eles não deixaram legado nenhum para esse povo, ou esse povo se aproveitou de obras milenares, de obras muito mais antigas, se apropriaram de uma terra que já foi de um povo muito mais inteligente, e hoje em dia diz que foram eles que fizeram, porque não parece. Não parece mesmo. Você falou sobre pontos cardeais, falou sobre a altura. Temos a matemática, temos o pi nas pirâmides, temos os 365 dias do ano, os pontos cardeais, e as pirâmides não têm 4 lados, tem 8. E se você começar a falar de pirâmides, principalmente do Planalto de Gizé, a gente vai amanhecer o dia e vai chegar à conclusão que a gente não arranhou nem a superfície, fora as estruturas abaixo das pirâmides, que há muita controvérsia, e não se chegou a um consenso comum de para que serve, mas já se tem um consenso comum. Existem metros e metros e metros abaixo construções anteriores às pirâmides. Foi feito um estudo, até está nesse coisa que o pessoal, todo mundo vê aí, do Terhistory, alienígenas do passado, que dizem que é pseudociência, é conversa, é mitologia, blá, 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 blá. O pessoal fala muita coisa, só que o camarada lá ele mandou assim, que a água ela faz um tipo de erosão diferente do vento, e que a erosão na esfinge, ou seja, lá no Planalto de Gizé, a erosão feita ali
Não é uma erosão de 10 dias, né? Não é uma erosão de 100 anos, é uma erosão de milênios. Aí, pô, Marcelo, milênios, mas não tem 5.000 anos as pirâmides? Desculpa, não. É uma erosão de milênios. E o camarada ali afirma, o estudioso, depois eu vou lembrar o nome dele, que no mínimo da última era do gelo, estamos falando de 12, 13, 14 mil anos atrás. Ah, esse tempo todo, Marcelo? Não, eu digo, então tá bom, vai piorar um pouquinho, para quem não acredita, vai piorar um pouquinho agora. Falei que é tirar da área de conforto, não falei? É agora. Bom, conhecemos Heródoto, pai da história grega, que assentou tudo por escrito, graças a Deus temos muitas coisas hoje por causa de Heródoto. Heródoto foi visitar o Egito, do nada encontrou os sacerdotes, os líderes, os reis. Ah, isso aqui é assim, aquilo é assim, vocês são do tempo do Mumu, do tempo de não sei quem. Aí, não, nós estamos aqui bem antes. Como assim? Quando nós estamos aqui, antigamente o sol nascia lá, depois o sol veio para cá. Agora o sol nasce lá de novo, e depois já estamos aqui já há um tempo. Meus irmãos, ele estava falando da precessão. Se vocês fizerem as contas, do lá, aqui, lá de novo e mais um pedaço, de 36 mil a 42 mil anos, só nessa pancada de Heródoto. Mas, quem quiser acreditar que as pirâmides têm 5 mil anos, como os governos, como os museus, como as escolas, como as igrejas, como os estados querem que nós acreditemos, fiquem à vontade. Porém, eu não acredito. A versão oficial eu chamo de oficiosa, eu chamo de enganosa, porque se o dia que souberem a verdade, essas visitas ao Cairo, às cidades próximas, acabam. Vai ter visita só nas pirâmides. O pessoal vai saber que esse povo não fez absolutamente nada, que foi uma cultura que já existia lá e que foi herdada, que não se sabe para onde se foi. Existem várias teorias, mas o que se sabe de certo é que os egípcios não construíram as pirâmides. O que se sabe de certo é que é uma cultura muito antiga, milenar, muito tempo, antes de qualquer um aparecer por lá. Aí, que Napoleão teve lá, ficou assombrado com o que viu, ficou assombrado e deu um tiro de canhão na cara da esfinge. Por quê? Ele não admitia que um povo muito anterior aos franceses fosse muito mais adiantado, né, do que os franceses eram naquela época. Não falando sobre, como é que se diz? O ego, né? Ele ficou com o ego ferido, ele não estava praticando tirar o alvo, ele estava querendo destruir as fins de alguém, conseguiu cortar e tirar da cabeça dele que ele fizesse tal atrocidade. Só para vocês entenderem como é que funciona, né, a mentalidade humana. Tá bom, por favor, mais perguntas. Muito obrigado pela resposta. E eu vou fazer uma pergunta para o irmão, também voltada mais para cá, né, do tempo, e falando exatamente. Me parece que esse equipamento que foi medido, alguns dizem que era o astrolábico, que era o equipamento que media altura, latitude, né? Que parece que foram utilizados. Isso é uma teoria de alguns. Mas a minha pergunta é o seguinte: aquele geômetra grego, Heron de Alexandria, ele, entre os seus muitos inventos, ele criou um instrumento chamado Eulípila, né? Que exatamente ele deu início com esse instrumento, a forma com que ele fez, que ele deu início ao motor a vapor, né? E isso foi entre os anos 30 e 80 depois de Cristo. O irmão, o que o irmão acha desse invento dele, né? Que era exatamente era uma esfera oca com dois braços, né? Hoje até muitos chamam que isso aí era o princípio do maçarico. E quando esquentava essa água que estava dentro dessa esfera, então obviamente que subiu o vapor. Tem uma tendência a subir. Aí deu início ao motor a vapor. O que o irmão poderia nos dizer a respeito, a sua opinião a respeito disso? Eu me recordo, quando eu era criança, minha mãe, né, me carregava para cá, para lá, sei lá, tinha 10 anos, 11 ou menos, não lembro. E numa dessas me carrega daqui para ali para lá, me levou na Penha.
que é um bairro aqui próximo, né? Eu morava na época em Cordovil, me levou no bairro da Penha, aqui no Rio de Janeiro. Chegando lá, era Sendas, não sei se era Casa Sendas, Casa da Banha, não me recordo, acho que era Sendas. E chegando lá, a Sendas mudou, ficou toda de vidro, era para aquelas portas de ferro, né, de correr, toda de vidro. A gente de fora, parecia um aquário de pessoas dentro. Eu, muito garoto, né, olhando aquilo tudo, assustado. Quando chegamos próximo à porta, a porta se abriu. Eu fiquei olhando aquilo, assustado, olhei para o alto, não entendi nada. Depois me explicaram que tinha um sensor na porta e quando chegava alguém perto, a porta abria. Eu fiquei maravilhado, que a gente, como eu já falei, víamos sessão da tarde, tínhamos a Enterprise, e isso era comum lá. Por que, que eu estou citando isso? Porque esse invento que o irmão falou, dos anos 30, 50, né, da nossa era comum, ele provavelmente foi copiado, ou 110% de certeza, ele foi copiado de um invento mais antigo que ficava no subsolo da Biblioteca de Alexandria. Alguns livros antigos, alguns pergaminhos, algumas coisas que eu já li sobre a Biblioteca de Alexandria, fala que quando se chegava próximo à entrada, você pisava. Não era um tapete, né, um tapete de pedra ou alguma coisa parecida de madeira. Você pisava numa plataforma e as portas se abriam. Mas embaixo da Biblioteca de Alexandria tinha uma, como é que se diz? Tipo uma máquina a vapor, né? Tinha uma caldeira e essa caldeira alimentava dois braços que puxavam as portas, tanto para um lado e como repeliam para o outro, com o toque do corpo. Eu não sei quantos quilos, não sei como funcionava, não tenho ideia, mas isso é descrito em livros antigos. Ah, Marcelo, isso é teoria da conspiração. Rapaz, não, não parece ser não. Não parece ser não, porque dentro da pirâmide, dentro da pirâmide temos desenhos de lâmpadas. E por que eles teriam lâmpadas? Ah, Marcelo, mas não tinha energia elétrica naquele tempo. Rapaz, desculpa, mas encontraram a bateria de Bagdá, que fornecia energia. Ah, mas energia era pouca, e você sabe se o filamento precisava de muita ou pouca energia para ficar incandescente? Por que você está dizendo isso, Marcelo? Muito simples. Muitos azulejos, e o nome é azulejo porque eram pintados de azul, tá? Azul turquesa. O azul turquesa de hoje é que foi usado no Egito. Esses azulejos, esses refratários, essa engenhosidade toda de desenhos e anotações dentro das pirâmides não poderia ter sido feita no escuro. E já foi comprovado que isso foi feito lá dentro, não foi feito fora e colocado dentro. Foi colocado dentro e foi talhado, foi pintado dentro. E no escuro não tem como fazer. No outro dia o cidadão veio falar para mim, poxa, Marcelo, o alemão inventou a cerveja, graças a Deus. Digo, graças a Deus que o alemão inventou a cerveja. Mas graças a Deus, como diria o Chacrinha, que nada se cria, tudo se copia, a cerveja é anterior aos egípcios. Isso deve ter 60 mil anos ou mais. Ah, mas não era gelada. Eu digo, quem te falou que não era gelada? Você estava lá para beber alguma e dizer que não era gelada? Ah, mas no meio do deserto? Eu digo, vamos lá, qual é o princípio do ar-condicionado? Eu não sei, eu digo, então, eles usaram o princípio do ar-condicionado, não, melhor dizendo, o Carrier pegou o princípio egito e inventou o ar-condicionado. O princípio egípcio era o seguinte, eles faziam um cone, como se fosse um sino, escavavam a terra bem, alguns metros abaixo da terra, e botavam ali carvão, botavam areia do deserto e botavam sal. E ali com algumas serpentinas e com água, eles conseguiam fazer gelo, gelo no deserto. Me desculpem, a cerveja era servida gelada. A cerveja de levedura e coisa e tal, a cerveja gelada. O camarada escuta isso e fica, não é um absurdo. Eu digo, um absurdo é você acreditar que existiu uma cobra no Éden que falava. E quando eu falo isso, você acha que isso é legal, isso é maneiro. Cobra que fala, para você é legal. Agora, um invento tecnológico totalmente plausível e que pode ser comprovado cientificamente, para você não é legal. Aí o camarada se aborrece. Estou falando isso, meus irmãos, mas eu sou cristão, tá? Mas tem umas histórias na Bíblia que, pelo amor de Deus. Muito bom, meu irmão. É, eu peço aos irmãos aí, o irmão Roberto Carlos, que coloque as suas perguntas no chat, por favor. Elas serão dirigidas oportunamente.
Muito obrigado, irmão Roberto Carlos. Passou aqui umas perguntas, eu li aqui sobre os sumérios. Até Uhum. hoje, nosso horário de 60 minutos, sumério, a roda, sumério, alguns escritos, ou arrumar escritos, sumério, matemática, suméria. O Código de Hammurabi veio posterior, ou seja, noções de direito, sumério. E isso copiado de textos mais antigos. É que a história fica ruim, né? Também não é tão novo, não é tão sumério assim. Ou seja, os graus, 90 graus sumérios. Hoje eu estava discutindo aí num grupo aí, um grupo de estudo que a gente nem fui lá para a letra V, que eu botei umas provocações, e falam que a maçonaria tem 300 anos, conforme dizem, né? Olha, eu falei, ó, meus irmãos, para começar, o grau de mestre foi inventado um dia desse. O grau de mestre, se bobear, nem 200 anos tem. Então a maçonaria, como conhecemos hoje, é muito moderna, é muito recente. Mas a postura que sentamos em loja, com o tronco ereto, com a coluna ereta, com as mãos espalmadas sobre as coxas, fazendo um ângulo com o pé de 90, um ângulo com o joelho de 90, um ângulo com a cintura de 90, um ângulo com os braços de 90, vários ângulos de 90 graus. Temos muitos ensinamentos hindus, muitos ensinamentos até astecas. Agora, a grande base disso é a egípcia. A quantidade de estátuas de deuses, de faraós, de sacerdotes egípcios sentados nessa posição, ainda mais próximo ali de Saqqara, onde existia a escola de mistério Olho de Horus, né, que eu tive o privilégio de conhecer alguns que ainda resistem, né, nessa cultura e me passaram muitos ensinamentos, por sinal. A antiga escola Olho de Horus, que pensam ser extinta, ainda temos alguns remanescentes que passam alguns ensinamentos, falando que isso era claramente uma ligação com o cosmos, uma ligação com a visão do terceiro olho do homem nessa posição. É por isso que nos sentamos assim em loja, meu irmão. A gente não senta assim em loja por causa de taberna inglesa, de ficar enchendo a cara. Não, meu irmão, não é isso não. Ou seja, falam tanto de pedreiros e cantarias do tempo medieval, mas os grandes pedreiros, os grandes arquitetos, dos monolíticos, dos megalíticos, viveram há muitos milhões de anos atrás. Desculpa, pode continuar. Vamos lá. Nós temos aqui uma pergunta também do nosso. É uma observação do irmão Everton Cardoso. Ele pergunta o seguinte: existem vários lugares no mundo com estruturas antigas com aparência de estarem derretidos, como se armas míticas assim tivessem explodido nesses lugares. É imaginação compartilhada entre povos geograficamente afastados? Bom, meu irmão, está relatando um fato, né? Eu já vi já degraus de pedra dura derretidos como se fossem manteiga. Eu já vi partes de uma floresta russa, né? Totalmente aniquilada, e tem até hoje um material que foi recolhido lá e feito a análise, né, de radiocarbono na Antártida, na Groenlândia, na Austrália, e por aí vai, de eventos que parecem ter sido forjados ou parecem ter recebido, de alguma forma, uma arma nuclear e sofrido com a radioatividade da mesma. Ah, mas nesses locais, quando chegam lá com aqueles, não sei se é o nome, sismógrafos, não sei, aqueles aparelhos de medida, ainda há detecção, mesmo que baixa, mas ainda há detecção de radioatividade. Mas é só coincidência. Tá, tem uma outra pergunta aqui do nosso irmão Felipe Leite. É uma pergunta, ela é mais pertinente, mais objetivamente com relação à maçonaria, né? Que ele quer saber a sua opinião, né? Ele pergunta: como o irmão acha que a tecnologia ajuda aos irmãos maçons no pós-pandemia, nas atividades da Irmandade? O irmão entende que estamos diminuindo a fraternidade pela ausência de convivência cara a cara? A relação entre irmãos estão mais rasas? Na antiguidade tinha o famoso cafezinho de um na casa do outro e as famílias interagiam mais? É a pergunta do irmão Felipe Leite. Qual é a sua Muito opinião? boa pergunta, muito boa pergunta, muito pertinente. Tudo que ele falou está certo. A maçonaria tem que ser de cara a cara, né? Mas não podemos descartar no seguinte: Álvaro Palmeira, acho que foi ele que falou, eu sou do rito brasileiro, né? Álvaro Palmeira, embora eu esteja há 2 anos e tal na loja do rito escocês antigo e aceito, né?
Meu venerável está aí. Posso falar que nada não, meu venerável está aí. Daniel Aragão. Sobre a pergunta do irmão, a maçonaria é cara a cara. Tem que ser presencial? Tem que ser presencial, mas, segundo Álvaro Palmeira, o homem ele tem que usar as ferramentas do tempo dele no seu benefício, no seu aprendizado e também na maçonaria. Eu vou ser sincero para vocês, se não fosse esses celulares que a gente tem, esses chat, Meet, Google, eu não sei falar esses troços não, essas reuniões aí, eu não teria feito tanta palestra como eu fiz na época da pandemia. Na época da pandemia teve semana de eu fazer 5 palestras, justamente pela falta das lojas físicas, né, orgânicas, e isso aqui nos manteve unidos. Eu não posso desmerecer esse advento, né, esse advento aí da informática, via éter, via internet. Isso, olha, isso salvou muitas lojas e salvou a maçonaria de um êxodo e, de repente, nós estaríamos reduzidos a 10% a menos do contingente. Saiu muita gente, mas teria saído muito mais se não houvesse as lives que vocês mesmos fazem, que outros tantos grupos fazem, que aqui no Rio de Janeiro, nosso irmão Fabrício Galeno, não sei se está assistindo aí, Pádua, tantos outros me apoiaram em centenas delas. Como fizemos lives, como fizemos palestras, como eu assisti palestras na pandemia, como eu aprendi na pandemia. Eu sou grato ao celular, eu sou grato a essa tecnologia, porque eu acho que isso evitou uma dispersão muito grande da ordem. Meu conceito. Muito bom. Vamos lá. Nós temos aqui uma pergunta também do nosso irmão João, aí do Rio de Janeiro, nosso irmão João. Ele diz o seguinte: boa noite, Marcelo Carneiro. Até que ponto as escrituras da antiga Suméria influenciaram a formação das escrituras canônicas posteriores, como a Bíblia, o Taná, o Alcorão, os Vedas, a Tripitaka? Houve algum tipo de adaptação ou interpretação ao longo desse processo? É uma pena a exclusão de algumas narrativas consideradas ficcionais, que talvez pudessem revelar muito sobre a origem da humanidade. Você acredita que isso tenha ocorrido como forma de organização social? Vamos lá. Se houve uma direção divina, se houve uma direção divina, foi para forjar o povo no fogo, estou me referindo aos judeus, que eles foram cativos de Babilônia, de tantos povos, né, gregos, romanos, persas, e por aí vai. Eles foram cativos de muitos povos. Em cada lugar que o povo judeu, o povo dito escolhido, passou, ele amalgamou, ele juntou, ele fundiu a cultura local com a sua. É impossível dizer que aquele primeiro povo judeu é igual a esse primeiro povo judeu que vive lá. Ou o ensinamento que temos dentro da maçonaria, que tem muita coisa judaica, o ensinamento que temos dentro da igreja, tanto faz ela ser católica como protestante, como é que se diz agora o pessoal lá do Maomé, né? Do Islã, todas essas religiões, todos esses povos, tudo foi influenciado pelos povos aonde eu digo que teve dormitório, né? O dormitório dos judeus. Por exemplo, eu uso aqui um anel, que é um anel vulgarmente conhecido no mundo como aliança de casamento. Todo mundo tem um troço desse. Até o cara que não tem mulher, que é mais da mulher é falecida, ele usa a aliança de casamento. Bacana? Bacana. Só que não é cristão, não é judeu. Isso é um ato totalmente profano daqueles povos. Por exemplo, quando a noiva casa, você joga arroz, né, na porta da igreja, né, para fartura, para, sei lá, atrair coisas boas. Também é profano, tá? Nunca foi cristão, nunca foi judeu. O véu da noiva nunca foi cristão, nunca foi judeu. A cerimônia de casamento, como é feita, nunca foi cristã, nunca foi. Vocês me desculpem, mas a verdade é essa. Tudo que usamos hoje em dia, a grande maioria das coisas que fazemos hoje em dia, até inconscientemente, vem Páscoa aí. Coelho bota ovo, meus irmãos, pelo amor de Deus, né? Tem que ser muito retardado para acreditar nisso. Coelho não bota ovo. Fosse a cobra da Páscoa, a galinha da Páscoa, o dinossauro da Páscoa, eu aceitaria na boa. Coelho não tem como, né? Então, isso era um costume egípcio, de se pintar ovos, se colocar nas portas das casas. Então, meus irmãos, os judeus por onde passaram,
Eles pegaram toda a cultura daquele povo e tornou de forma judaica. E Constantino selou o nosso destino profano quando botou tudo que existia em volta dentro da igreja. Ele selecionou os livros que quis. Ah, mas não foi a seleção dos livros no Concílio de Nicéia. Não, não foi, não. Foi o seguinte, Constantino, a definição dele, ele é o primeiro miliciano que eu conheço da história. Eram 800 bispos, ou mais de 800 bispos, e apenas 318 foram a Nicéia no concílio. Por quê? 318 iam votar com ele, porque ou você votava com Constantino, ou você não votaria nunca mais. Vocês entenderam o recado, né? Então, Constantino era bem persuasivo. Então, ele fez o que ele quis. Ele botou os 4 evangelhos que ele quis, filtrando muita coisa. Ele botou o que ele quis fazer da igreja-estado. Ele quis comandar tudo, mudando a tônica. A Bíblia ainda é meu livro de fé? Ainda é meu livro de fé. Tem um monte delas aqui. Só que temos que saber ler e separar o joio do trigo. O apóstolo Paulo fala que toda a escritura é proveitosa, né? Toda a escritura é inspirada por Deus. Mas será que toda a escritura contém um ensinamento divino? É aí que a gente tem que se questionar. Tem muita coisa que não tem como. Por exemplo, Gênesis 1:1 dá uma ideia de uma terra. Deus, né, fez coisa. Aí Gênesis 1:2, se você ler 1:1 e ler 1:2, tem um hiato, tem um tempo. Aí a palavra que aparece em hebraico é yom, período de tempo, ou seja, tem eras entre Gênesis 1 e Gênesis 1:2. Mas tem que estar muito atento para você ver que há uma mudança de escrita, uma mudança de pensamento, a tônica muda. Aí o pessoal olha direto, e fez isso, e fez aquilo. Outro. Gênesis 1:1 e 1:2. Ali você já vê que há uma distância muito grande. Porque ali era uma terra organizada, fez tudo. Depois ele diz que não, havia trevas, sombra do abismo, coisa e tal. Então parece que muda a tônica. Houve alguma coisa entre Gênesis 1:1 e 1:2 que não está descrito, mas está subentendido. Aquele que estiver mais atento, lê, relê, procura na história, por exemplo, eu aconselho todo mundo a ler Flávio Josefo. Eu já li diversas vezes e tenho que ler mais diversas vezes. Tem ali, Flávio Josefo. Você vai entender, leia os historiadores, leia os apócrifos, leiam outros livros sagrados. A Bíblia é meu livro de fé, mas não é tudo que há. Há muito mais coisa para ser lido. Não sei se deu para entender o âmago da questão, porque há muitos pontos a serem vistos numa pergunta que, a princípio do irmão, parecia ser simples, mas não é. Bueno, o irmão coordenador tem mais uma pergunta. Nós temos tempo, irmão Maurício? Temos sim, essa será a última. Tá ok, então. Eu Muito tenho obrigado. tempo. Bom, meu querido irmão e professor Marcelo, realmente um professor. Aquela citação de que aqui muito é dado, muito será cobrado, ela é verdadeira, viu? Por isso que os irmãos estão te massacram com as perguntas aí. E eu gosto. Me força a estudar. É isso mesmo. Então, o irmão pergunta, o nosso irmão Newton Almeida, ele pergunta: qual o uso que os antigos faziam dos raios, como já citado na história eclesiástica de Sosômero? O uso que os antigos faziam dos raios. Sim. Vamos nós. Existe um, eu não sei se ele era tcheco, se ele era eslovaco, agora também fugiu a cabeça, um homem chamado Nikola Tesla, que no seu país de origem não conseguiu muita projeção e foi para a terra das oportunidades, para os Estados Unidos. Criou várias invenções, era brilhante, era inteligente, só que era estagnado e não produziu, assentou por escrito, mas não patenteou muita coisa. Então, tudo que usaríamos hoje, ou usássemos hoje, teria o nome Nikola Tesla, né, que ele inventou a parada toda. Mas ele não fez isso, era muito inocente. E ele queria o bem da humanidade. Ele queria o bem da humanidade, o que não é muito legal com os poderosos. Eu digo com o pessoal da colheita do café, com o pessoal do petróleo, com o pessoal que manipula a água, com o pessoal que manipula os bens de consumo, os bens duráveis e os bens de necessidade da raça humana. Essa galera, não vou falar do Rockefeller, que é isso, essa galera não ficou muito satisfeita com a ideia de Nikola Tesla de oferecer eletricidade para o mundo todo. Mas como é que isso chegou na cabeça desse homem brilhante? Bom, ele sumiu um tempo dos Estados Unidos, viajou para o Antigo Egito e ficou dentro da Câmara, né, da Grande Pirâmide e de outras, e esteve lá com sacerdotes, com escribas, com homens inteligentes, homens proeminentes, pesquisou profundamente, né, a tecnologia egípcia.
Quando volta para os Estados Unidos, ele volta com a cabeça fervilhante, cheio de ideias, cheio de coisas. Eu posso até dar um vídeo para vocês verem sobre a pirâmide de Saqqara, que isso vai tirar vocês do sério. Tesla começa a inventar um monte de coisas, bobinas, rolamentos, enrolamentos e coisa e tal, e as coisas começam a dar muito certo para ele. E ele pretende fazer uma torre que vai transmitir energia para o mundo todo de graça, através de raios. E ele aprendeu dentro da Grande Pirâmide. Estudou os conceitos da pirâmide de Saqqara, do transporte dos blocos, e esse assunto é pesado, transporte dos blocos por frequência, né? Transporte daqueles blocos enormes por frequência e não por força física, né? Carro de boi, levar, coisa e tal, braço, corda, guindaste, não. Por outro tipo de tecnologia, mas muitos não vão acreditar. E eu tenho um vídeo muito bom, quem quiser depois me procura que eu mando o vídeo, falando sobre os raios. Ele fez a bobina de Tesla quando voltou de lá. E, assim, muito coincidentemente, a bobina de Tesla, o seu princípio, o seu conceito, a sua ideia, como radiaria esses raios, ela é quase idêntica ao JED, ou JED, como chamavam, que eram torres de energia que tinham no Egito. Não eram fios de cobre, eram fios de ouro, enrolados uma determinada quantidade no lado e uma determinada quantidade do outro. E esses fios, essa energia, ela se multiplicava. Ele pegou esse conceito, aprimorou algumas coisas e levou para os Estados Unidos, mas parece que não foi muito bem aceito pelos poderosos da época. Alguns anos depois, ele, assim, morreu. Morreu, não teve investigação, não tem nada. Se você ler sobre a morte de Tesla, ele simplesmente sumiu da história, foi apagado da história, e no mesmo dia que ele morreu num quarto de hotel, todos os seus livros, seus registros, suas pesquisas foram confiscados, sumiu tudo. Eu não sei a quem interessa isso, ou eu sei, acho que eu sei. Então, ele conseguiu, tá? Tesla conseguiu decifrar alguns enigmas, mas na antiga civilização egípcia, ele teve com ditos magos, né? Os inteligentes intelectuais da época, os sacerdotes, escribas, as pessoas proeminentes lá no Egito, e ele pegou os conceitos e levou para os Estados Unidos. Daí ele começou a fazer uma revolução em bobinas. Tudo que a gente usa hoje tem uma variação de Tesla. Muito bom. Bom, meu irmão, então agora nós vamos. Eu quero agradecer ao nosso irmão, professor Marcelo, em meu nome, em nome do Grupo Lives, né? E em nome de, creio eu, de todos os presentes na sala virtual, né? Em momento que eu peço ao irmão que faça suas considerações finais. Vamos lá. Meu telefone está aí, meus irmãos, tá? Pode mandar para mim como é que é o nome? Esqueço desse negócio. WhatsApp. O WhatsApp é uma ferramenta do nosso tempo. Pode mandar para mim, pode fazer a pergunta que for, não tem problema, pode ser a hora que for. Se eu não atender ou se eu não ver na hora, assim que eu ver, eu retorno, tá? Porque eu tenho a minha vida também, levo a esposa no médico, filho na escola, coisa e tal, coisa e tal, coisa e tal. A hora que eu ver, eu respondo, tá? Da melhor maneira possível. E eu gostaria de passar para a grande maioria dos irmãos esse vídeo que fala sobre a escola de mistério Olho de Horus, que ficava embaixo da pirâmide de Saqqara, uma pirâmide de 66 metros, onde vasos de alabastro vibravam em frequências diferentes, elevando o estado da consciência humana e abrindo a pineal do ser humano. E entravam em duplas, um homem e uma mulher, né? Yin e Yang e tal, tal, tal. Perguntando meu telefone. Meu telefone é 21, que é Rio de Janeiro, 21 99 183 42 74. Bom, 21 99 183 42 74. Tá? Esse meu telefone há 32 anos, desde o tempo do tijolão. Então, quem tiver perguntas, se tiver alguma coisa, se vocês forem ver esse vídeo, eu vou disponibilizar de 1 hora e tal, é só para quem gosta, sobre a pirâmide de Saqqara, vocês vão ver que nada é por acaso. Aliás, o acaso nunca existiu. Eu fico por aqui, muito obrigado, uma boa noite a todos. Nós que agradecemos. Bom, nesse momento eu passo
tenho a honra de entregar ao erudito irmão Marcelo o certificado do Grupo Lives. O Grupo Lives Maçônicas confere o presente certificado ao irmão Marcelo Essa mulher Carneiro. não tem tesão mesmo, meu amigo. É muito gostosa. É linda, linda e gostosa. O Grupo Lives Maçônicas confere o presente certificado ao irmão Marcelo Carneiro por ter ministrado a palestra Tecnologia Avançada nos Povos da Antiguidade. Como pode? Realizada no dia 29 de março de 2026 e subscrita pelo Grupo Lives Maçônicas. Feito, querido irmão Maurício. Bem, meus É, irmãos, o pessoal tá pedindo para repetir o telefone. Vamos lá, Rio de Janeiro 21, 99183 4274. 99183 4274. Obrigado. bem, meus irmãos, dessa forma a gente encerra mais uma noite de ensinamentos aqui no grupo Lives Maçônicas. Agradecemos ao professor Marcelo por disponibilizar esse tempo aí para a gente e agradecemos também a todos os irmãos presentes. Muito obrigado e uma boa semana para todos.